Mais uma vez, boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite também para você que está nos acompanhando através da nossa transmissão. É muito bom estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com os meus queridos irmãos, irmãs. E o meu desejo, como sempre, você já está enjoado de ouvir falar isso, né? Mas é que nós possamos sair daqui um pouquinho mais o quê? Apaixonados por Jesus Cristo. Ele é digno de toda a nossa paixão, de nosso amor. Amém? Nós estamos meditando neste tema, amando como Cristo amou. Na semana passada o pastor Márcio falou um pouco sobre o amor que cuida. E hoje nós vamos falar sobre o amor que restaura, se o meu negócio aqui funcionar. Calma aí. Acho que... Não. Calma aí, deixa eu tirar e colocar aqui. Calma aí, gente. Problemas técnicos. Não. Acho que agora foi. Pronto, agora foi. Isso, o amor que restaura. Agora foi, gente, agora foi. E para isso eu gostaria de convidá-la a abrir a sua Bíblia em João 21, dos versos 15 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, nós vamos ler até o versículo 19. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar por aqui. Está escrito: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai amado, nós fomos expostos à Tua santa palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que compreendamos a Tua vontade, que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos convença dos nossos pecados, que o Senhor nos transforme e que o Senhor nos restaure nesta noite através da Tua palavra. Senhor, é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, esse capítulo 21 é considerado um epílogo do Evangelho de João. E há quem defenda de que ele foi um acréscimo ao livro depois da sua conclusão. A gente olha para os últimos versículos do capítulo 20, falando que Jesus realizou muitos milagres, mas que os que foram escritos ali tinham um único objetivo: que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. É assim que termina o capítulo 20. E você pode pensar num final mais maravilhoso do que esse, né? Final lindo. Mas assim como o capítulo 1 de João é um prólogo, introduzindo a narrativa do Evangelho de Cristo, o capítulo 21 é um epílogo, e assim o Evangelho fica emoldurado, apresentando Jesus Cristo como Filho de Deus. E há vários motivos para João estender o seu Evangelho até o capítulo 21, para além do bom e conclusivo capítulo 20. Ele queria mostrar o cuidado contínuo do Cristo ressurreto para com a sua igreja. Ele queria relembrar a missão dos discípulos, que não era pescar peixes, eles estavam pescando ali nesse contexto que nós lemos, né? Mas era pescar almas. E também para esclarecer o rumor equivocado de que ele não morreria até a volta de Cristo. Quando esse evangelho aqui foi escrito entre 80 e 98, muito provavelmente todos os apóstolos já haviam morrido, só restava João, ele foi o último a morrer. E esse boato de que ele não morreria já circulava entre as igrejas. Então o próprio João esclarece isso no final do seu evangelho. Mas o principal motivo deste epílogo é justamente o que nós lemos
aqui no nosso capítulo. É a restauração de Pedro. Jesus queria enfatizar para a igreja que Cristo não somente havia perdoado Pedro da sua negação a ele, como também havia restaurado o seu lugar como apóstolo, como testemunha fiel da ressurreição de Cristo. João enfatiza aqui o amor que restaura, diferente do ódio do mundo que exclui, do ódio do mundo que é intolerante, que é intransigente. E na era das redes sociais, o ódio do mundo que cancela. Assim, cancela pessoas por seus erros em vez de restaurá-las. Meus queridos, Pedro era um dos apóstolos mais influentes. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, juntamente com João e Tiago. Ele era um líder impetuoso, ele era um líder nato. Os lábios dele produziram as mais belas, convictas e emblemáticas confissões. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Que coisa linda, não é verdade? Declarações de amor, declarações de confiança, de uma fé inabalável no Filho do Deus vivo. Mas, em meio a tantas declarações, uma em especial ficou marcada em sua vida, e diferentemente das anteriores, tal declaração o dilacerava por dentro. Mateus capítulo 26 diz: disse-lhe Pedro, ainda que venha ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E nós sabemos muito bem o final da história, não é verdade? Pedro nega Cristo publicamente, de maneira vil, de maneira covarde, de maneira desprezível. Mateus chega a dizer que ele faz isso praguejando e jurando: não conheço esse homem. Outrora o chamara de Cristo, o Filho de Deus, agora trata como um simples e desconhecido homem. E não foi só Pedro que havia falhado. Todos se dispersaram e fugiram, abandonando o seu Senhor. Mas Pedro foi muito além disso. Ele o nega publicamente. Então dá para termos uma ideia de como Pedro estava se sentindo depois de um ato tão vil, tão sórdido, tão humilhante. E não somente isso, nós podemos ter uma ideia de como os discípulos deveriam estar tratando. Naquela manhã de sábado, os principais jornais, blogs e sites de fofoca de Jerusalém amanheceram com a cara de Pedro estampada em suas capas. Durante dias, Pedro ficou no top trends do Twitter como o ser mais desprezível da face da terra, aquele que traiu seu mestre, que negou de maneira vil, ele foi cancelado. Pedro estava vivendo aqui o limbo do cancelamento, o limbo do esquecimento. Carregava em seus ombros o peso insuportável da vergonha pública. Ele não só havia falhado em um momento crucial, mas havia exposto a sua falha a todos. Eu imagino o som do galo cantando, ainda ecoando na cabeça dele como um lembrete da sua negação. Ele se lembrando do olhar fixo de Jesus quando sai depois do sinédrio e olha diretamente para ele, e aquele olhar penetrando o coração dele como uma faca. Todos os olhares estavam sobre ele, os sussurros nas ruas de Jerusalém, a condenação, os dedos apontando o colocavam como exemplo de fraqueza, um exemplo vivo de traição. Ele havia decepcionado não apenas Jesus, mas todos os discípulos, que provavelmente o olhavam agora com uma mistura de desconfiança e decepção. O homem que sempre se colocou à frente, um líder impetuoso, agora se via completamente impotente, envergonhado, desamparado, sem saber como recomeçar. A gente lê isso aqui, não imagina tudo isso aqui, né? Você imagina como estava o coração de Pedro, ainda mais agora, diante do Jesus ressurreto que ele havia negado veementemente. O que se passava na cabeça dele? Como poderei testemunhar o Cristo que eu neguei? Como poderei ser chamado apóstolo daquele que publicamente eu vilipendiei? Como poderia Pedro estar qualificado para instruir outros na fé, quando ele mesmo negou a sua fé em Jesus?
Como se levantar de tudo isso? Como ser restaurado de uma situação como esta? Esse triste episódio na vida de Pedro certamente o fez dele indigno para o apostolado. E para além do ministério, esse episódio o fez questionar até mesmo sobre o seu relacionamento com o Salvador, se seria possível ele ser salvo. Lembre-se que Jesus falou que aquele que me negar diante dos homens, o que ele faria? Negaria diante do Pai. Você imagine isso soando dentro da cabeça de Pedro, ecoando no coração dele. Então você consegue imaginar o que estava se passando nessa hora aqui. Ele precisava de uma restauração. Não somente ministerial, vocacional, mas também relacional com o seu Salvador. Mas como? E aqui eu destaco o primeiro ponto que eu aprendo com o texto sagrado. O amor que restaura confronta o nosso pecado. O amor que restaura confronta os nossos pecados. Os questionamentos que Cristo faz a Pedro têm a ver com o seu chamado pastoral, mas além disso vai de encontro ao seu relacionamento com o próprio Salvador, com o seu amor, com o seu serviço, com a sua disposição pelo Senhor. Houve uma negação pública, sendo assim era necessário também uma confissão pública. E a maneira com que Jesus faz isso não é encobrindo o que aconteceu, varrendo para debaixo do tapete, passando pano, né, que é o termo da moda hoje. Jesus não faz vista grossa, ele não ignora o pecado, muito pelo contrário, ele faz questão de usar todos os elementos possíveis para levar Pedro de volta àquela fatídica noite em que ele o trai. Se você voltar um pouquinho, o verso 9 do nosso capítulo diz que havia umas brasas ali. Jesus estava preparando uma refeição. Eu imagino Pedro olhando para aquelas brasas e lembrando aquelas brasas no dia que ele trai. Quando ele confessa que não conhece, havia brasas ali. Vindo aquela memória no seu coração. Nos versos 15 a 17, Jesus não o chama de Pedro, nome dado a ele pelo próprio Salvador diante da sua confissão de fé. Ele o chama de Simão, filho de João, nome que ele tinha antes de ter um encontro com Cristo, ou seja, para justamente lembrá-lo do seu comportamento naquela noite, que foi semelhante a de uma pessoa que nunca havia conhecido a Cristo. Ele está diante do seu Senhor apenas como uma pessoa falha, uma pessoa pecadora, sem nenhum cargo, sem nenhum título para lhe dar uma falsa segurança. No verso 15, Jesus faz uma pergunta muito pertinente, que também o levaria de volta ao cerne do seu pecado. Amas-me mais do que estes outros? Jesus está lembrando Pedro da sua afirmação que nós vimos lá em Mateus 26, onde ele se colocou presunçosamente acima dos demais discípulos. Ainda que venha a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. É como se Jesus falasse: Pedro, você ainda mantém essa afirmação? Você ainda me ama mais do que a esses outros? Você imagina o coração de Pedro aqui. E por fim, Jesus confronta o seu pecado com um tríplice questionamento acerca do seu amor por ele, fazendo lembrar do quê? Das exatas 3 vezes que ele havia negado o seu mestre. Aí você olha isso aqui e você deve pensar assim: nossa, mas que maneira mais insensível de tratar um pecador. Jesus fazendo Pedro reviver terrivelmente o seu pecado de forma tão vívida. Isso soa cruel, mas longe disso. Jesus não estava punindo Pedro. Jesus estava tratando do coração dele de maneira profunda, para que a sua restauração não fosse superficial, mas fosse uma restauração completa. Jesus não queria humilhá-lo, ele queria curá-lo. Jesus não queria acusá-lo, ele queria restaurá-lo. Pois somente quando nós estamos cientes da gravidade do nosso pecado é que de fato nós podemos nos arrepender de forma completa e genuína. Jesus nos leva a enfrentar as nossas falhas de maneira honesta, sem a ilusão de que o nosso pecado pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete, a graça cobre, nada disso. E além disso, Jesus sabia que o perdão de Pedro já estava garantido, pois ele já havia consumado a sua vitória sobre o pecado na cruz do Calvário. E Jesus o confronta para que Pedro tivesse essa certeza também, para libertá-lo de qualquer dúvida sobre o seu perdão, libertá-lo de todo o medo das consequências punitivas de sua atitude pecaminosa. Uma tríplice negação
requer uma tríplice confissão, para que essa mancha no coração de Pedro fosse completamente apagada, para que de fato ele fosse restaurado. E Jesus conduz Pedro nesse processo através de 3 simples e redundantes perguntas. Simão, filho de João, tu me amas? Por 3 vezes Jesus questiona Pedro se ele realmente amava a ele. E aqui há um jogo de palavras sinônimas no grego para o verbo amar, que carregam nuances que a nossa tradução não consegue exprimir. Tanto no verso 15 como no verso 16, Jesus usa o verbo agapau para se referir ao amor que ele esperava da resposta de Pedro. Agapau é derivado do termo ágape, que se refere ao amor mais elevado, o amor mais puro, o amor sacrificial. É um amor que vai além das emoções, um amor que se expressa através de um compromisso, de dedicação. No contexto bíblico, ágape é mais usado para descrever o amor divino, o amor incondicional. E Jesus usa esse termo para perguntar a Pedro. Porém, Pedro responde com o verbo filéu, que deriva do termo filia, que é um amor mais fraternal, um amor mais afetivo, mais emocional. Um amor mais ligado a ter carinho ou afeição por alguém. Jesus estava perguntando se Pedro realmente o amava mais do que todos os outros discípulos, como ele mesmo afirmara, de maneira a estar pronto para morrer por ele. E Pedro, confrontado e convencido do seu pecado, responde humildemente: não, Senhor. Eu falhei em amá-lo de maneira sacrificial. Eu falhei em amá-lo com amor ágape. Mas ainda assim, Senhor, eu o amo com amor filia. Ele reconhece humildemente que ele não conseguia amar nesse nível que Jesus reivindicava, no ágape. No verso 16, o Salvador o questiona de novo. Porém, agora ele deixa de lado as comparações, visto que Pedro reconhecer a sua falha. É como se ele falasse: Pedro, deixando de lado agora as comparações, você me ama de fato, de verdade? Eu e você aqui, tete a tete. E novamente, Jesus usa o ágape. E novamente, Pedro responde de maneira humilde, usando o verbo filéu. Ele não ousa afirmar que possui um amor elevado, como Jesus esperava dele. Fazendo uma paráfrase desse texto, fica mais ou menos assim, para você entender a nuance do grego. Simão, filho de João, você me ama com amor divino? Agapau? Sim, Senhor, disse ele. Você sabe que eu tenho muita afeição por você. Termo filéu. Jesus tenta novamente: Simão, filho de João, tu me amas com amor divino? Pedro responde: Senhor, eu gosto muito de você, filéu. Agora repare na terceira vez. Mais uma vez Jesus pergunta: então Pedro, você gosta de mim? E aqui ele usa filéu. E Pedro conclui, é isso que eu consigo oferecer ao Senhor. Eu realmente tenho um carinho muito especial. Olha só que interessante, o terceiro tu me amas, diferentemente dos 2 primeiros, Jesus usa o verbo filéu, que é os dois verbos que Pedro usa, como se ele se rendesse, aceitasse esse amor imperfeito de Pedro. E meus queridos e minhas queridas, que coisa linda é isso aqui para nós. Por mais manchado e imperfeito que nós possamos estar, por mais frustrados e caídos que possamos achar, Jesus Cristo não nos descarta. Ele aceita o nosso amor ainda que pobre, ainda que imperfeito. Aquele amor que muitas vezes é apenas uma centelha em meio à escuridão do pecado, mas ainda assim Ele recebe com graça. Muitas vezes, meu querido e minha querida, o nosso amor a Deus falhará. Muitas vezes o nosso amor ao próximo falhará. As nossas atitudes não refletirão a magnitude do amor de Cristo por nós, mas ainda assim, com todas as nossas falhas e limitações, o nosso Salvador não desiste de nós. Ele nos envolve com o seu amor restaurador. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes de amar como deveríamos. Nos sentimos incapazes de servir da maneira que Jesus merece. Talvez você esteja fracassando em seu relacionamento com o Salvador. Ou ainda, talvez você esteja fracassando em seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Desapontou pessoas, desapontou a Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que é possível restaurar o seu relacionamento com Deus. É possível você restaurar o amor ao cônjuge. É possível você relatar laços familiares.
É possível você renovar amizades perdidas, porque o amor de Cristo é um amor que restaura vínculos. O amor de Cristo é um amor que restabelece conexões, que cura feridas profundas, que reconstrói pontes, que desfaz divisões, que derruba o muro da inimizade. Esse é o poder do amor do Salvador sobre a minha vida e sobre a sua vida. É possível viver novamente uma comunhão profunda com Deus. É possível novamente viver um casamento regado à cumplicidade, regado à intimidade. Dizer mais uma vez para o teu filho eu te amo, para a sua filha eu te amo, para o seu pai eu te amo, para os seus familiares. É possível, meu querido, é possível, minha querida. Basta você querer desejar, mas além disso, deixe Jesus tratar do seu coração como ele fez com Pedro. O Pedro que negou Cristo, que tornou-se indigno, mas que foi envolvido novamente por esse amor. Não por sua perfeição, mas por sua sinceridade. Quando confrontado por Jesus. Como Pedro, nós podemos apresentar o nosso amor humilde e falho ao nosso Salvador, e Ele aceitará e restaurará o nosso lugar de comunhão com Ele e com as pessoas à nossa volta. E esse amor que restaura não exige perfeição, ele exige sinceridade, ele exige entrega, arrependimento. Ele não nos pede um amor sem falha, mas um coração disposto a amá-lo mesmo em nossas fragilidades e incapacidades. O verso 17 diz que Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E eu entendo perfeitamente Pedro aqui. A impressão que se dá é que Jesus está duvidando até mesmo da sua afeição por ele. E Pedro tem convicção do seu amor por Cristo, ainda que de maneira imperfeita. Então, ele apela à divindade de Cristo. Ele apela à onisciência do Salvador. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E de fato Jesus sabia disso. E o próprio Pedro demonstrara isso claramente. Se você voltar um pouquinho lá no verso 7 do nosso capítulo, mostra que no instante em que Pedro soube que era Jesus na praia, ele saltou do seu barco, eles estavam pescando ali, e foi direto ao encontro de Cristo. Ele abandonou a embarcação, não fez caso algum da farta e bem-sucedida pescaria que acabara de realizar. Como em seu chamado no episódio da primeira pesca maravilhosa, onde Jesus chama Pedro para pescar almas, mais uma vez o seu coração está queimando para abandonar tudo, pois mesmo diante da sua incapacidade, mesmo diante do seu pecado, da sua frustração, uma questão muito maior surgia em seu coração, novamente: para quem eu irei, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? E Pedro corre ao encontro de Jesus, e Jesus o recebe. Ele recebe o amor e a devoção de Pedro novamente com graça e misericórdia. E da mesma maneira ele faz isso comigo, faz com você, meu querido e minha querida. Ele não nos cancela, ele nos restaura. Por 3 vezes Pedro nega Jesus publicamente. 3 vezes o Salvador o questiona publicamente. E por 3 vezes Pedro o confessa publicamente. E Jesus o recebe de braços abertos. Jesus não o retribui na mesma moeda, não questiona o seu arrependimento, não questiona sobre a culpa, sobre o quão terrível foi a sua atitude. A única coisa que Jesus se importa em perguntar é sobre o amor do pecador, pois ele sabe que se tiver amor, todo o resto virá. Assim como há uma tríplice negação, um tríplice questionamento, uma tríplice confissão, também há uma tríplice comissão. E aqui eu destaco o segundo ponto que eu aprendo com o texto sagrado: o amor que o amor que restaura nos comissiona. O amor que restaura nos comissiona. Diante de cada confissão de Pedro, Cristo o convoca a apacentar seus cordeiros, pastorear suas ovelhas. Jesus estava nesse momento restaurando publicamente o ministério de Pedro, restaurando a sua autoridade apostólica para poder testemunhar novamente a Cristo. É como se ele dissesse: ok, Pedro, eu sei que me amas, ainda que de maneira imperfeita, e eu aceito esse amor. Você é uma ovelhinha fraca, incapaz, que estava errante, perdida, mas que nunca deixou de ser objeto do meu amor, do meu cuidado. Agora eu quero que você faça o mesmo que eu fiz por você.
cuide do meu rebanho e faça isso tendo como exemplo o meu amor a você. E Pedro aprende a lição. Em sua primeira carta, no capítulo 5, nós vemos os frutos desse episódio aqui. Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro se refere a Cristo aqui como o Supremo Pastor, o seu modelo, o seu alvo, a sua inspiração. E aqui se refere ao ofício específico do pastorado. A comissão que Cristo faz a Pedro é específica ao ofício apostólico. Ninguém aqui foi chamado para ser apóstolo, talvez você não tenha chamado para ser pastor, mas trazendo isso para a gente, eu acredito que a melhor maneira de aplicar a nós essa incumbência de alimentar e cuidar das ovelhas dirigido a Pedro, está justamente no amar e no servir o próximo, e isso se estende além da igreja. Guarde isso no seu coração. O melhor sinal do amor de um cristão a Jesus Cristo é o seu serviço ao homem por amor a Cristo. Tu me amas, Pedro? Sim, amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Rafael? Tu me amas, Mariazinha? Tu me amas, Joãozinho? Então vá e ame as pessoas da mesma forma que eu o amei e o servi. Jesus tinha todos os motivos do mundo para cancelar Pedro, para retribuir na mesma moeda, mas ele o tratou com toda a paciência para levá-lo ao arrependimento. Jesus tem sido extremamente paciente com os nossos erros, que não são poucos, diga-se de passagem, e diante disso eu pergunto: você tem sido paciente com os erros dos outros? Como está a sua paciência com a sua esposa? Como está a sua paciência com o seu marido, com seus filhos, com aquele vizinho que liga o som alto de noite, com aquela pessoa nova lá no seu trabalho, com o seu patrão? Talvez o amor que essa pessoa tem oferecido a você não seja um amor ágape, talvez seja um amor imperfeito, um amor falho, mas que ainda assim é um amor que merece ser acolhido. Talvez o amor desse alguém por você não seja tão incondicional, tão sacrificial quanto o amor de Cristo, mas ele ainda tem valor. E é justamente nisso que o amor ágape se revela. Ele não espera a perfeição, ele não espera que o outro seja impecável em suas falhas. O amor de Cristo nos ensina que mesmo quando a outra pessoa falha, mesmo quando o amor dela é imperfeito, o nosso papel é ter paciência, é entender que todos nós estamos nesse processo de aprender a amar como Cristo amou, de amadurecer nesse amor. Jesus poderia ter virado as costas para Pedro, mas ele deu uma nova chance ao apóstolo. Todos os dias, a misericórdia de Deus se renova em nossa vida. Todos os dias Deus dá uma segunda chance para você e para mim. E nós, temos dado uma nova chance para as pessoas que nos ofendem? Mas Rafael, você não tem ideia do que ela fez por mim. Ela me insultou publicamente, ela retribuiu com mal todo o bem que eu fiz a ela. Ela me traiu. E o que Pedro fez aqui a Cristo, depois de tudo que viu e recebeu, não foi exatamente isso. Quantas vezes nós pecamos contra o nosso Deus, insultamos o nosso Salvador com as nossas atitudes, traímos sua palavra e mesmo assim Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos aceita de novo, e de novo, e de novo. Se Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Mateus 18 diz: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, uma dívida impagável. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo,
compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma dívida insignificante diante da dívida que ele devia. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: seja paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Se o próprio Deus é paciente conosco, nos perdoa, nos dá uma nova chance a cada dia, quem somos nós para não fazermos o mesmo com aquela pessoa que nos ofendeu? Meu querido e minha querida, perdoe. Dê uma nova chance para essa pessoa que te humilhou, essa pessoa que te magoou, essa pessoa que te traiu. Perdoe. Jesus poderia ter dado um gelo em Pedro, deixado no fogo, nunca mais vou falar com ele. Não, eu perdoei, mas nunca mais vou falar. Mas ele não fez isso, ele o ajudou a levantar-se. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quantas vezes você caiu e Deus o levantou? Deus a levantou. Eu tenho certeza que assim como na minha vida foram muitas e muitas vezes. Então, meu querido e minha querida, faça o mesmo com o seu próximo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Em vez de cancelar, desistir, virar as costas, encher o seu coração de ódio, alimentá-lo com raiva, com mágoa, amargura, perdoe. Seja paciente, acolha. Não vire as costas, estenda as mãos, ajude essa pessoa a se levantar do seu erro, assim como Deus nos ajuda a nos levantarmos em nossas falhas. Não retribua o mal com o mal, ainda que essa pessoa não aceite, ainda que ela não queira perdão, ainda que ela não queira nada. Ame essa pessoa como Cristo amou. O cristão não foi chamado para odiar pessoas, nós somos chamados para amar. Mesmo aquelas pessoas que nos desapontam, nos ferem, nos fazem mal. E a Escritura vai além disso. Não somente aquelas pessoas que estão na igreja, em nossa família, no nosso círculo de amizade, em nossa bolha de relacionamento. A palavra de Deus nos convoca a amar os nossos inimigos, os nossos opositores, os nossos algozes. Esses dias, um jovem ativista político foi assassinado nos Estados Unidos de uma maneira cruel, vil, covarde, na frente de centenas de pessoas, transmitida para o mundo inteiro. E essa tragédia repercutiu nas redes e colocou mais lenha ainda na fogueira da polarização. E eu confesso, meus queridos e minhas queridas, que eu fiquei muito, mas muito preocupado quando eu comecei a ver alguns posicionamentos nas redes sociais. E eu não estou falando aqui das pessoas do mundo, das pessoas que não amam a Jesus, que não temem as suas palavras. O mundo corrompe, o mundo assassina, o mundo brutaliza e não está nem aí. É assim desde que o pecado entrou no mundo com Adão. A minha tristeza e a minha preocupação pastoral é com as pessoas que amam a Cristo, que são crentes no Salvador, mas deixam-se levar mais por discursos do Twitter, discursos do Facebook, discursos do Instagram, do que a palavra de Deus. E o discurso que está sendo propagado nas redes sociais é que nós devemos nos radicalizar. Devemos partir para cima. Que nós não podemos nos calar, que nós devemos revidar. Nós devemos nos radicalizar. E isso é tanto para a direita como para a esquerda. Pessoas de esquerdas comemorando a morte de um jovem que deixou 2 crianças pequenas, esposa, famílias, comemorando, incentivando que se faça o mesmo com os líderes aqui do Brasil. Líderes de direita ou pessoas de direita. E o mesmo acontece com pessoas de direita, comemorando o que está acontecendo lá no Nepal. Vocês viram? Eu tenho certeza que vocês viram o que aconteceu no Nepal, né? Estão dando um exemplo para o Brasil. Temos que fazer o mesmo. Você sabe o que eles fizeram? Queimaram cidade, queimaram pessoas vivas, queimaram a esposa viva de uma pessoa. Temos que fazer o mesmo.
Muitos da direita que estão comemorando o ódio, celebrando a violência, exaltando e incentivando a morte, tanto como a esquerda. E muitos cristãos estão sendo levados por esse discurso e cobrando uma posição da igreja, cobrando uma posição dos crentes, cobrando uma posição dos pastores. Fala que está na hora de nós respondermos a isso. Temos que ser extremos, temos que revidar a altura. Lucas 9 diz: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer preparativos. Vocês lembram que os samaritanos tinham uma rixa com os judeus, né? Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ou seja, os samaritanos viram que eles eram judeus, não receberam. Eles tinham uma rixa. É como se fosse direita e esquerda aqui. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, e esse João é o discípulo amado, é o discípulo que escreveu esse evangelho. Olha o que ele diz: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Queriam queimar viva aquelas pessoas. O discípulo amado, o cristão, o conservador, o dos bons costumes, queria queimar pessoas. Aí Jesus aplaudiu, falou: isso, vamos revolucionar, vamos lá. Foi isso que Jesus fez? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Para você que está reproduzindo esse discurso, tem que matar esses fascistas de direita, tem que matar mesmo esses comunistas da esquerda. De que espírito vocês estão fazendo parte? O de Cristo com certeza não é. Pois Jesus não veio destruir pessoas. Jesus veio salvar. Mas Rafael, ele é um fascista, é um racista, é um machista. Ele é uma feminista, uma comunista, uma abortista. Nós precisamos combatê-los. Nós precisamos guerrear contra a esquerda. Nós precisamos guerrear contra a direita. Efésios 6 diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 2 Coríntios 10 diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Isso que você está vendo lá fora são padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. A nossa luta não é contra pessoas. As nossas armas não são deste mundo. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra Satanás. Não é contra ideologia. É contra os princípios que vão de encontro à verdade do Evangelho. E quem define isso objetivamente não é o seu partido político, não é a sua ideologia. Quem define isso é a palavra de Deus. São as Escrituras sagradas. É a verdade do Evangelho. Não é um discurso de um político, de um ativista. É o discurso de Jesus Cristo de Nazaré. As armas da nossa milícia não são discursos inflamados nas redes sociais. As armas da nossa milícia não é alimentar a revolta e a vingança. As nossas armas não são humanas. Essas armas são humanas, meus queridos. Pare de usar essas armas. A nossa espada chama-se Palavra de Deus. O nosso escudo é a fé, o nosso capacete é a salvação. O nosso ativismo se dá por meio do perdão, da oração, da súplica, do jejum, do choro pelo pecado, pela intercessão piedosa. Eu quero convidar você, meu querido e minha querida, a combater a esquerda, a combater a direita, a combater o centro, seja lá qual for o lado. Mas eu quero convidá-la a usar as armas da palavra de Deus, ok? Vamos combinar isso? E eu pergunto para você, você está disposto a isso? Amar, perdoar. Pensa aí nessa pessoa aí que essa semana inteira você queimou o coração para falar umas boas verdades. Pensa nessa pessoa. Está disposto a amá-la? Está disposto a perdoá-la? A interceder? A chorar por ela? É muito mais fácil odiar, não é verdade? É muito mais fácil seguir o fluxo. É muito mais fácil dar vazão a toda a nossa natureza inflamada pelo inferno, inflamada pela vontade da nossa carne, inflamada pelo pecado. Radical mesmo é quem ama o seu inimigo.
Radical é quem chora e intercede para que Deus perdoe os seus algozes. Isso é ser radical. Você quer um exemplo de radicalidade? Olhe para Jesus na cruz. Qual foi a oração que Jesus fez para que as pessoas estavam matando? Deus, que eles sejam punidos severamente, que o Senhor os leve para o paredão do fuzilamento. Foi isso que Jesus fez? Não. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mas Rafael, eles vão tomar o poder, eles vão nos perseguir, eles vão nos maltratar, eles vão impedir a gente de vir para a igreja, eles vão nos impedir de orar, de exercer a nossa fé. Deixem que peçam, deixem que façam, deixem que maltratem, deixem que persigam. Isso nunca será um demérito para o cristão verdadeiro, muito pelo contrário, será um privilégio. Mateus 5 diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, não por causa de partido político, não por causa de ativista político, de ideologia, mas por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, tem cristão com medo, se alegra, meu querido, regozije-se, porque é grande a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram de mim. Isso aqui é um privilégio que, sinceramente, desabafando aqui, a igreja brasileira não é digna de padecer. Você aí que está preocupado com a sua liberdade de expressão, sua liberdade religiosa, pode dormir sossegado. Pode dormir tranquilo, que nenhum governo vai nos perseguir, pois a igreja brasileira não é digna disso. Estamos muito aquém desse privilégio. Antes fosse digna disso. Mas infelizmente não somos. Então pode dormir tranquilo. Durma tranquilo. Você vai poder vir na igreja sempre, orar sempre. O dia que nós tivermos o privilégio de não poder ir para a igreja, meu querido, glória a Deus por isso. Somos dignos. Estamos começando a entender o Evangelho. Estamos começando a engatinhar, Jesus. A levantar um pouquinho. Mas Rafael, eles vão nos colocar no paredão do fuzilamento. Apocalipse 2 diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Cristãos iriam morrer aqui, e eu lhe darei a coroa da vida. Tem muito cristão que está disposto a matar pela ideologia, matar pelo político, matar pelo partido, mas não está disposto a morrer por Cristo Jesus, morrer por sua palavra. Não amam Jesus com ágape, com amor sacrificial, mas somente com amor conveniente. Amar a Deus e amar ao próximo não se sustenta com conveniência, se sustenta com convicção. E isso você só terá quando você perder a sua vida por amor a Cristo. Perder a sua vida por amor ao Evangelho. Mas então, Rafael, o que a gente faz? O que você sugere? Eu nada, quem sou eu para sugerir algo? Mas a palavra de Deus tem muito para te ensinar nesse momento, meu querido. Presta atenção nisso, por favor, com todo o coração aberto, abra o seu coração. Por favor, meu querido e minha querida. Eu orei muito essa semana, chorei muito essa semana, para que você saia daqui transformado pela palavra de Deus. Por favor. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz, meu querido e minha querida. É paz. Você que quer fazer uma revolta, tira isso do seu coração, é paz. Amados, nunca, jamais, em hipótese alguma, procurem vingar-se. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é autoritativo para a sua vida. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer por um mal, mas vençam o mal com o bem. Aí você pode falar: mas essas pessoas aí vão ficar impunes? Vai ficar por isso mesmo? Todas essas pessoas que estão fazendo mal hoje, se não se arrependerem, não ficarão impunes. Mas o punir, o vingar, o condenar não são prerrogativas suas, são prerrogativas de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor.
Essas pessoas que aparecem aí no seu feed cometendo atrocidades, roubando o pobre, assassinando inocente, estimulando o ódio, todos eles, antes de serem os seus inimigos, são inimigos de Deus, estão agindo contra a vontade de Deus, estão pecando contra Deus, então é Deus que há de retribuí-las, caso não se arrependam, não é você. Por isso você pode sim dar de beber ao seu inimigo, você pode sim dar de comer ao seu inimigo, isso não é ser frouxo, isso não é ser passivo, isso é ser bíblico, isso é ser cristão, porque você sabe que de Deus é a vingança, Ele é o justo juiz que retribuirá cada um conforme as suas obras, não você. Por isso, faça o que a palavra de Deus diz, vençam o mal com o bem. É isso que a palavra de Deus manda você fazer hoje. Você está disposto? Você pode falar, Rafael, é tão difícil ver isso e não fazer nada. Você não pode, você tem muita coisa que fazer. Tem muito que orar, meu querido. Muito que jejuar. Mas é tão difícil, Rafael. Eu não consigo amar assim. E é difícil mesmo. Eu entendo você. Jesus também sabia disso. Jesus sabia que Pedro por si só jamais conseguiria amar com amor ágape. Mas o próprio Jesus promete a Pedro que o capacitaria a de fato viver esse amor. Os versos 18 e 19 do nosso texto dizem: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E aqui eu destaco o terceiro e último ponto que eu aprendo com este texto. O amor que restaura nos capacita. Já estou acabando, meus queridos. Pedro havia falhado em seu amor por Jesus. Ele havia falado que amava a Cristo a ponto de morrer, mas falhou miseravelmente nisso. E ele assumiu isso de forma humilde. E aqui Jesus não somente estava restaurando Pedro de sua vergonha e frustração, ele estava o capacitando para de fato exercer e viver esse amor mais elevado, um amor sacrificial. Jesus não estava somente comissionando Pedro para pastorear o rebanho, ele estava o qualificando para esse chamado. Pedro até aqui não havia amado Cristo com ágape, mas a partir daquele momento de restauração, o próprio Senhor o capacitaria a Pedro a fazer isso, e ele teria uma outra oportunidade para demonstrar esse amor. E o momento que Jesus alude aqui é justamente o momento em que Pedro de fato cumpriria a sua promessa que havia feito outrora para Jesus, a promessa de morrer pelo Salvador. E de fato Pedro morre por Cristo. A narrativa da Bíblia não conta, mas os primeiros escritores da era cristã nos contam. Tertuliano, no terceiro século, escreve: em Roma foi Nero quem primeiro manchou de sangue essa fé ascendente. Então Pedro foi cingido por outro quando ele foi pregado na cruz. Eusébio, bispo de Cesareia, no século IV, escreve em seu livro História Eclesiástica: Pedro, segundo parece, pregou no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Capadócia, na Ásia e aos judeus da diáspora. Porém, por fim, chegou a Roma e foi crucificado com a cabeça para baixo, como ele mesmo pediu para sofrer. A tradição diz que Pedro foi martirizado entre 64 e 67 por Nero, logo após o famoso incêndio de Roma e o início das perseguições aos cristãos por esse imperador. E a pedido do próprio Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois se sentia indigno de morrer como seu Salvador. Assim, Pedro recebe a coroa do martírio. Prova de fato o seu amor ágape, o seu amor mais elevado por Cristo. O verso 18 diz que essa morte seria uma maneira que Pedro iria glorificar a Deus, mas não foi só nesse momento que ele o glorificou, que ele de fato amou. Como nós vimos em sua carta e nos demais livros do Novo Testamento, ele aprendeu a lição naquela manhã. A partir daquele momento ele passou a amar as pessoas como Jesus amou. Um amor que restaura, um amor que é paciente, um amor que estende as mãos, que não desiste do seu próximo. E meu querido e minha querida, você não precisa morrer para demonstrar esse amor. Você não precisa ser martirizado para viver esse amor. Você pode vivenciar esse amor diariamente em sua família, em seu trabalho, em suas redes sociais.
Você tem a oportunidade de colocar esse amor mais elevado, esse amor que Jesus Cristo derrama em nossa vida todas as vezes que as pessoas falharem com você, traírem você, todas as vezes que você for desapontado, perseguido, agredido, ameaçado, todas as vezes em que as pessoas não corresponderem às suas expectativas, assim como Pedro fez com Cristo, assim como nós fazemos também com Ele, e mesmo assim, de maneira graciosa, somos amados, somos perdoados, restaurados por Ele. E esse mesmo amor que nos restaura, nos dá capacidade para amar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, abençoar os que nos amaldiçoam, nos dá capacidade de orar por aqueles que nos maltratam, virar a outra face. Meu querido, estou falando aqui do Sermão do Monte. É possível. Deus nunca vai mandá-lo fazer algo que Ele mesmo não capacite a fazer. Creia nisso. E não somente creia, pratique isso. Clame por isso, busque por isso. Do contrário, nós seremos tragados pelo ódio. Seremos mais influenciados por discursos de rede social do que pela palavra de Deus. Não, 1000 vezes não. O amor que nos restaura é o mesmo que nos capacita a amar o nosso Salvador. Amém? Para a gente finalizar, eu vou pedir para o pessoal da banda subir, por gentileza, para cantarmos ao Senhor. No final do verso 19, Jesus conclui o seu tratamento a Pedro com um imperativo: segue-me. Não é uma sugestão, não é um convite, é uma ordem. Algo que Pedro deveria carregar com uma responsabilidade para o resto da vida. Era uma convocação, claro, uma nova direção que Jesus estava dando para Pedro. Não apenas para seguir fisicamente o Mestre, mas para seguir o seu exemplo, seguir o seu amor incondicional. E assim como Pedro foi convocado a seguir esse amor, eu e você também somos convocados a fazer o mesmo. Não importa as suas falhas, o passado, os erros, Ele nos chama a segui-lo. E isso não é para os perfeitos, mas para aqueles que reconhecem a sua necessidade de ser restaurado por Cristo. Para os que, como Pedro, diante das suas quedas, desejam se levantar novamente e seguir o caminho de amor e de fidelidade ao nosso Salvador. Que Deus nos capacite a isso. Não somente viver uma restauração em nossa vida, mas também ser um instrumento de restauração para a nossa igreja, para as pessoas à nossa volta, para a nossa família, para a nossa nação. Amém? Vamos orar? Fiquem em pé, por gentileza. Eu gostaria de pedir para o pastor Márcio nos dirigir nessa oração final, por gentileza.